Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Magé. Eu trouxe apenas alguns tópicos para a gente dar uma olhada, tá? Isso é um breve resumo. Aqui eu trouxe alguns conceitos para a gente não se confundir e pode ser que caia na nossa prova. Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público por disposição constitucional e que receba dos cofres municipais vencimentos pelos serviços prestados. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades conferidas a um funcionário, identificando-se pelas características de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do município. Exercício é a prática de atos próprios do cargo ou função pública. Merecimento é a demonstração positiva pelo funcionário durante a permanência na classe, de fiel cumprimento dos seus deveres e de eficiência no exercício do cargo, apurada na forma regulamentar, e da qualificação e aptidão necessárias ao desempenho das atribuições de classe imediatamente superior. Ou seja, é como você demonstra o merecimento em gratificações, em promoções. Estabilidade é o direito que adquire o funcionário efetivo de não ser exonerado ou demitido, senão em virtude de sentença judicial ou processo administrativo. O funcionário nomeado em caráter efetivo adquire estabilidade depois de 3 anos, ou seja, nós temos os 3 primeiros anos de estágio probatório, tá bom? Vamos adiante. Aqui eu coloquei alguns conceitozinhos que a gente pode se enrolar na hora da prova, então é bom a gente ficar atento. Compete ao prefeito prover os cargos públicos. Quais são os cargos públicos providos? Os cargos públicos são providos por nomeação, nomeação efetivo ou comissão. Cargo efetivo, no caso, seriam os que você faz o concurso público, e os cargos comissionados são aqueles em que o prefeito escolhe a pessoa. Mas não é escolhe a pessoa, no caso, qualquer pessoa, uma pessoa que tenha competência para assumir aquele cargo, ok? Mas fica a critério do prefeito essa escolha. Promoção. A promoção vai se dar em duas formas, por merecimento e ou antiguidade. O acesso é uma mudança de classe, quando a pessoa está em uma classe e ela vai subir de classe, vamos por assim. Ela trabalha em X e vai passar a trabalhar em Y, que seria uma classe superior à que ela já está. A transferência, a gente tem que ficar atento que a transferência não é a mesma coisa de remoção. Transferência, você vai para um cargo que seja, não posso dizer da mesma classe, porque a remoção é da mesma classe, mas a transferência seria um cargo similar, mas não de mesma classe. Então, não vamos confundir transferência com remoção. A readaptação é quando você vai para um outro cargo que seja melhor e mais compatível com a sua capacidade física e mental daquele momento. Nós temos também a reintegração, o aproveitamento e a reversão. A reversão é quando você se aposenta, mas resolve voltar a trabalhar, quer continuar trabalhando. O aproveitamento, vou dar um exemplo, vamos supor, um exemplo real, né, que eu conheço. Antes existiu o cargo de datilógrafa nas escolas. E quando esse cargo foi extinto, a gente tinha um funcionário que precisava de um aproveitamento. Então, esse funcionário foi aproveitado na secretaria. Entenderam? Uma pessoa que antigamente era datilógrafa, hoje ela é uma auxiliar de secretaria. Auxiliar de secretaria escolar. E aqui nós temos a vacância. Aqui é como a pessoa vai entrar, vai investir no cargo público, e aqui é como esse cargo público ficou vago. Temos a vacância por exoneração,
demissão, promoção, acesso, transferência, ou seja, sempre que uma pessoa participar desses aqui, por exemplo, acesso, transferência e readaptação, isso vai abrir uma vaga para uma nova pessoa entrar. Falecimento, determinação em lei ou por interdição. Interdição é quando a pessoa não tem mais a capacidade, seja mental ou física, de prosseguir com aquela função, mas ela ainda quer continuar, então acontece a interdição. Aqui eu coloquei também outros, que é a disponibilidade. Disponibilidade é o afastamento do funcionário estável em virtude de extinção do cargo. O funcionário de disponibilidade poderá ser aposentado. Ele pode se aposentar se ele tiver o tempo suficiente, o tempo mínimo para ele se aposentar, ou ele pode ser aproveitado, reaproveitado. Aqui é sobre o nosso estágio probatório, que a gente já sabe que são 3 anos, certo? E tem alguns requisitos que a gente precisa seguir para sermos aprovados nesse estágio probatório. Vamos ver quais são os requisitos. Assiduidade. Ser assíduo e pontual está relacionado à frequência sem faltas. Já a pontualidade está relacionada à inexistência de atrasos, ausências ou saídas antecipadas. Ou seja, assiduidade é você chegar no horário, não faltar, não ir embora antes do seu horário. Disciplina. Respeito às leis, às normas e às disposições regulamentares, bem como o irrestrito cumprimento dos deveres do cidadão e do servidor público, atendendo às tarefas para as quais é designado, cumprindo com fidelidade e presteza as determinações de sua chefia e superiores hierárquicos. Ou seja, você ser disciplinado, você respeitar e obedecer os seus superiores. Capacidade de iniciativa nada mais é que a proatividade. Emprego de esforço pessoal e diligência no desempenho das atribuições do cargo. Representa o domínio de forma atualizada dos conhecimentos, técnicas e práticas, realizando projetos e tarefas sem precisar de empurrãozinhos dos colegas. Produtividade. O quanto de tarefas, projetos e ações o servidor é capaz de realizar com eficácia, de maneira célere e corretamente. Ou seja, não adianta fazer muito, mas fazer muito ruim. Fazer em quantidade e rapidez, mas de uma forma ruim, não é? E a responsabilidade. Assumir os resultados positivos ou negativos decorrentes dos atos praticados pelo próprio servidor ou, parcialmente, pela sua equipe de colaboradores. O estagiário, aqui esse estagiário, não é o estagiário, somos nós que estamos no estágio probatório, ok? É o novo servidor que está naquele estágio dos 3 anos. O estagiário não poderá ser cedido ou colocado à disposição de outros entes federativos. O estagiário, ocupante do cargo de professor, que somos nós, não poderá ser permutado no período de que se trata o caput, ou seja, enquanto estivermos no nosso estágio probatório, nós não podemos fazer transferência ou remoção. Ok, vamos adiante. Gente, eu queria convidar vocês a conhecer um simulado que eu fiz. Vou botar aqui na tela para vocês verem rapidinho. São 50 questões, 20 questões de português, 20 questões de legislações municipais, que eu mesma elaborei essas questões, tá? E 10 questões de conhecimentos pedagógicos. Eu estou vendendo por apenas R$ 18, que é apenas um valor simbólico, tá? Para ajudar a vocês no caminho da aprovação. Você pode falar, professora, mas na minha prova não vão ter 20 questões de português, não vão ter 20 questões de legislações. Não, mas por que eu coloquei essa quantidade? Que é para você treinar, para você ver o máximo de questões sobre o assunto. Então, é importante a gente fazer bastante questões, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Quem tiver interesse pode falar comigo. Vamos prosseguir. Aqui nós temos as penas disciplinares. Nós temos advertência, suspensão,
destituição de cargo em comissão, ou seja, se você era funcionário público e estava trabalhando num cargo comissionado, você sai desse cargo de comissão e volta para o seu cargo anterior. A demissão, a destituição de função comissionada, a cassação de aposentadoria e disponibilidade e a repreensão. E aqui um adendo: a suspensão não pode exceder a 180 dias. Nós temos uma lista extensa de licença nesse documento. Lembrando que esse documento, ele não é um regimento apenas do magistério, são de todos os funcionários públicos de Magé, tá ok? Então, nós temos licença para tratamento de doença de pessoa da família, para serviço militar obrigatório, licença para funcionária casada. Como que funciona? Esse da funcionária casada é, por exemplo, se eu sou casada com um militar e esse militar precisa viajar em serviço para algum outro lugar, eu posso tirar uma licença para acompanhá-lo. Ou licença para trato de interesse particular e a licença especial. A licença de funcionária casada e de interesse particular, ou essa de militar obrigatório, vamos lembrar que elas são licenças que são sem vencimento. Você pode ficar de licença, não perde seu cargo, mas você não a recebe, ok? Além do vencimento, podem ser pagas aos servidores as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento. Alguém perguntou nos comentários de outro vídeo se o salário do professor era só aquele salário ou se tinha mais algum benefício, um auxílio passagem, um vale alimentação. Eu não achei essas informações nas leis que eles dispuseram, mas eu vou ligar para a prefeitura de lá e vou me informar, porque é legal a gente saber isso também, né? Então, ou quem souber, comenta aí nos comentários. Vamos ficar por dentro disso. Aqui nós temos abono de permanência. O servidor titular com cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória, ressalvados casos em que o valor for estabelecido a maior em normas específicas. O que significa, então, o abono de permanência? Quando você tem tempo para se aposentar, mas você decide continuar trabalhando. Então, você recebe um abono do valor da sua contribuição previdenciária, né? Você para de pagar essa contribuição e ganha um dinheirinho a mais. Os benefícios do plano de seguridade. Nós temos aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de serviço ou especial, auxílio natalidade, salário família, licença para tratamento de saúde. E aí, esse duplicado aqui é licença para tratamento de saúde de familiares. Aqui nós temos os possíveis casos de demissão: crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço ao servidor ou particular, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, corrupção, lesão aos cofres públicos, acúmulo ilegal de cargos. Considera-se abandono de cargo, ausência ao serviço sem justa causa por 30 dias consecutivos. Ou seja, se você faltar 30 dias consecutivos sem avisar, isso é considerado o abandono de cargo. Para finalizar, nós temos sobre a acumulação. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto
ou seja, aqui é como você pode acumular os cargos de juiz e professor, de 2 cargos de professor, ou seja, você pode ter 2 cargos de professor em 2 municípios, ou de juiz e professor, ou de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos privativos de médico. A acumulação, em qualquer hipótese, só será permitida quando houver correlação de matérias e compatibilidade de horários. Então, gente, esse é o resumo. Eu vou trazer mais os próximos vídeos, exercícios sobre esses tópicos. Vocês preferem exercícios sobre esses tópicos ou mais detalhes, ou português também, que também vai cair, né? Eu vou deixar para ficar a critério de vocês. Vocês vão escolher qual vai ser o tópico do próximo vídeo. Então, deixa seu like, se inscreve para receber os próximos vídeos. Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.